Quanto tempo demora para criar uma segunda fonte de renda? Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo. Quanto tempo vai levar até que você veja um dinheiro entrando na sua conta sem que você precise trabalhar mais para ganhar esse dinheiro? E o que eu te digo é que muito mais importante do que você se preocupar com quanto tempo leva é você se preocupar em organizar os movimentos que vão te fazer ganhar um dinheiro sem você precisar trabalhar mais por isso. Toda vez que eu recebo essa pergunta, eu acabo sacando uma outra pergunta que está por detrás daquela pergunta que foi inicialmente feita. E a pergunta por detrás da pergunta é a seguinte: eu estou começando do zero. Eu tenho apenas a renda do meu trabalho. Então, daqui quanto tempo eu vou começar a receber um dinheiro que não seja aquele decorrente do meu trabalho? Isto é, daqui quanto tempo eu vou ter um dinheiro entrando na minha conta sem que eu tenha que trabalhar mais para ganhar esse dinheiro? E nesse vídeo eu vou responder a essa dúvida e eu vou te explicar da melhor maneira possível sobre quanto tempo leva para você colocar o dinheiro no bolso através de uma segunda fonte de renda sem que seja necessário você trabalhar mais por isso. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e se esse assunto te parece interessante, fica aqui comigo até o final, porque é sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Vamos lá! Essa é uma pergunta um pouco difícil, é uma pergunta bastante difícil. Na realidade, a pergunta ela é até muito simples, mas a resposta é difícil de ser dada. A resposta é um tanto quanto difícil. Sabe por que é difícil? Porque a construção de uma segunda fonte de renda, ela não é automática. Não é um dinheiro que ele vai cair do céu. Ele não é um dinheiro que vai aparecer milagrosamente na sua conta. Ter um dinheiro caindo na sua conta, isto é, ter uma segunda fonte de renda, é uma construção que precisa ser feita. Portanto, para que você veja o dinheiro entrando na sua conta, você vai precisar se submeter, você vai precisar cumprir alguns fatores. Quais fatores? Isso envolve, em primeiro lugar, a sua primeira fonte de renda. Em segundo lugar, envolve a maneira como você gasta essa sua primeira fonte de renda. E em terceiro lugar, também envolve o seu comprometimento em relação a organizar os movimentos que te fazem construir a sua segunda fonte de renda. Então, fazendo uma analogia aqui com uma corrida de Fórmula 1, são três coisas que precisam ser consideradas, que são o piloto, o carro e a pista onde ele vai correr. Então, isso significa que o tempo que você vai levar para construir a sua segunda fonte de renda depende, claro, da sua primeira fonte de renda. Segundo, depende da maneira como você usa e como você gasta a sua primeira fonte de renda. E por fim, depende dos passos necessários, ou melhor dizendo, depende do seu comprometimento em dar os passos necessários para criar a sua segunda fonte de renda. Então isso significa, em simples palavras, que esse tempo vai variar de acordo com você mesmo. É algo que envolve o quanto você está disposto a intensificar o processo de construção. Em que fase da vida você está agora? Em que fase da sua vida você está agora? Você está na fase de trabalhar, por exemplo, 100 horas por semana? Ou você está na fase de trabalhar 40 horas por semana? O quanto você está disposto a seguir um método de construção patrimonial? O quanto você está comprometido consigo mesmo para construir a sua segunda fonte de renda. Então, repetindo aqui, esse tempo ele vai variar de acordo com você mesmo. Isso ficou claro? Quando você estiver se preparando para esse processo, ou seja, quando você estiver se organizando para construir a sua segunda fonte de renda, caso você realmente estiver se dedicando, caso você realmente estiver se dedicando de verdade, vai ser necessário analisar algumas coisas. Quer ver só? Me responde uma coisa. Quanto tempo demora para passar em concurso público? Então, na minha opinião, a melhor resposta é depende. Depende de quem está estudando, depende da prova do concurso, depende das habilidades pessoais em relação àquele cargo, depende do tempo de estudo e também depende da maneira como a pessoa dedica aquele tempo. Se a pessoa dedica aquele tempo enquanto ela cuida dos filhos ou ela dedica o tempo de estudo enquanto ela fica nas redes sociais, a performance não vai ser das melhores. Então, se o tempo de estudo for dedicado com atenção plena, a performance vai ser muito melhor. Existem, inclusive, técnicas de estudos que são voltadas para melhorar o desempenho do aprendizado. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que, para passar em concurso público,
Leva-se tempo, exige-se dedicação e também exige-se técnica para isso. E de maneira geral, as pessoas sabem que leva tempo. Para certas coisas acontecerem, o tempo é necessário. Mas apesar disso, mesmo sabendo que demora, as pessoas ainda assim querem saber quanto tempo vai levar. E o problema disso é que mesmo que alguém te fale qual é o tempo, ou mesmo que eu te fale qual é o tempo que você vai levar para criar a sua segunda fonte de renda, não vai haver garantia nenhuma de que as coisas vão acontecer nesse tempo. E como você está aqui me assistindo porque você quer saber qual é o tempo que demora para construir uma segunda fonte de renda, o que eu te digo é que não existe garantia nenhuma em relação a esse tempo, justamente porque esse tempo depende de você. Construir uma segunda fonte de renda depende daqueles 3 fatores que eu te expliquei agora há pouco, sendo que o terceiro fator é exatamente o seu grau de comprometimento em seguir os passos necessários para criar uma segunda fonte de renda. Tranquilo com relação a isso? Mas calma aí que eu não vou te deixar sem uma resposta um pouco mais objetiva. Fica aqui comigo. Se você está entrando agora nesse projeto, ou seja, se você já se conscientizou da importância e da necessidade de ter uma segunda fonte de renda, você já deve entrar olhando para o seu grau de comprometimento. Analise se você está entrando com disposição de realmente se dedicar. E uma vez que você vai assumir esse compromisso com você mesmo, você deve se dedicar por pelo menos 1 ano. Separe 1 ano da sua vida, se dedique e siga uma metodologia. Pense que esse é um projeto que começa, que inicia e que gera alguns rendimentos com um comprometimento mínimo de 1 ano. E esse tempo não é uma garantia. Tem gente que vai fazer no dobro desse tempo, no triplo desse tempo, e tem gente que vai fazer na metade disso. Mas esse prazo não é uma garantia. E como eu falei, se você realmente está entrando no projeto de construir uma segunda fonte de renda, se dedique por 1 ano no mínimo. Isso não significa que você não vai enxergar nenhum rendimento antes de 12 meses. Não é isso. Você sempre vai ver, claro, o dinheiro entrando na sua conta, mas de início não vai ser um valor tão expressivo. Ele vai ser proporcional àquele curto espaço de tempo. E eu não gosto de falar sobre esse prazo porque o ser humano é um bicho complicado. Nós, enquanto pessoas, nós superestimamos o que nós vamos fazer no curto prazo e nós subestimamos aquilo que nós vamos fazer no longo prazo. E o que isso significa? Significa que nós esperamos obter um grande resultado no curto prazo, mas nós não esperamos obter quase nada no longo prazo. Então, se você já tentou fazer dieta, ou se você já tentou mudar o seu corpo fazendo academia, você sabe exatamente do que eu estou falando. Na primeira semana ou no primeiro mês, você já quer perder 10 quilos. Na primeira semana ou no primeiro mês, você já quer ganhar uma barriga de tanquinho. Mas você, em hipótese nenhuma, mentaliza que você deve seguir uma dieta e que você deve fazer uma academia por 5 ou 10 anos para frente. Então, nós superestimamos o curto prazo e nós subestimamos o longo prazo. E esse mesmo raciocínio, ele se aplica para a construção de uma segunda fonte de renda. Você passou todos esses anos da sua vida e você nunca se dedicou para fazer o dinheiro cair na sua conta sem que ele viesse do seu trabalho. Mas você sempre, então, apesar disso, você sempre dependeu do seu emprego, você sempre dependeu do seu trabalho, da sua empresa e, claro, você sempre dependeu de uma única fonte de renda. A vida toda você fez isso. Mas uma vez que você enxergou e você entendeu sobre a importância de construir uma segunda fonte de renda, você já quer ver uma bolada entrando na sua conta logo no primeiro mês. Então, neste momento, tire a sua atenção do curto prazo e coloque a sua atenção no longo prazo e tente se dedicar intensamente nesses primeiros 12 meses. Isso ficou claro? E uma vez que você compreendeu isso, é necessário estar atento ao fato de que você pode cometer alguns deslizes ao longo do seu caminho. E o que eu te digo em relação a isso é que os erros fazem parte da jornada. Eu te digo também que você não tem a obrigação de acertar de primeiro. Além disso, você também precisa se conscientizar de que a construção da sua segunda fonte de renda é um processo. É uma jornada, é uma maratona. Você não tem obrigação de construir a sua segunda fonte de renda primeiro que todo mundo.
Se é uma maratona, se é um processo, o importante é você percorrer todo o trajeto. Você não precisa se martirizar com alguns erros e, muito menos, você precisa desistir de construir a sua segunda fonte de renda caso algum tropeço aconteça. Se você errar ou se você diminuir o seu compromisso, isso não vai inviabilizar o seu projeto. A consequência é que isso apenas vai atrasar um pouco a entrada do dinheiro na sua conta. E está tudo bem. É justamente por isso que não dá para garantir um prazo em relação a quanto tempo leva a construção de uma segunda fonte de renda. Porque além de depender daqueles 3 fatores, também existe a possibilidade de você cometer alguns erros ao longo do caminho. Além dos 3 fatores, que são o tamanho da sua primeira fonte de renda, a maneira como você gasta o seu dinheiro e o compromisso em construir a sua segunda fonte de renda, também existe a possibilidade de você cometer alguns erros ao longo do caminho. E é justamente por isso que, no processo de construção de uma segunda fonte de renda, você só não pode desistir. Você pode até errar, mas você não pode desistir. Só não consegue quem desiste, mas que fique muito bem claro, embora você possa errar, os erros fazem com que o prazo do projeto se estenda um pouco mais. Apenas isso. E dando prosseguimento aqui, e qual é o tipo de pessoa que consegue colocar o dinheiro no bolso sem precisar trabalhar mais para ganhar esse dinheiro? Qual vem a ser o perfil de quem consegue construir uma segunda fonte de renda? E eu te digo que o perfil é daquela pessoa que organiza os movimentos que fazem com que ela ganhe um dinheiro sem que ela precise trabalhar mais por isso. E o que então isso significa? Se você estiver verdadeiramente comprometido e estiver fazendo tudo o que o método determina, você vai começar a colocar o dinheiro no bolso e esse dinheiro não vai vir do seu trabalho. Mas então por que eu falei que o perfil é de quem organiza os movimentos que fazem ganhar dinheiro independente do trabalho? É porque quem realmente chega lá não se preocupa com o prazo, mas se preocupa bastante com o método. Quem constrói uma segunda fonte de renda é quem se preocupa em organizar os movimentos, se preocupa em cumprir os passos necessários para colocar o dinheiro para trabalhar para ela. E fazendo uma analogia aqui com o mundo fitness, quem constrói a barriga de tanquinho não foca em conseguir isso antes do carnaval, por exemplo, mas sim foca em ser consistente, foca nos exercícios, foca no método e foca no processo. Não é uma promessa de que você irá construir uma segunda fonte de renda em 12 meses. Não é algo típico, não é algo para todas as pessoas, até porque a maioria das pessoas não fazem nem mesmo o básico e a maioria das pessoas não conseguem se comprometer. Mas quem consegue receber um dinheiro independente do próprio trabalho é quem foca no método, quem se compromete e quem persiste até que aquilo aconteça. E eu te digo que o seu projeto de construção de uma segunda fonte de renda deve ser um projeto de 12 meses no mínimo. E mais uma vez, eu repito aqui, não significa que você vai enxergar nenhum rendimento antes de 12 meses. Não é isso. Você sempre vai ver o dinheiro entrando na sua conta, mas não será um valor tão expressivo, porque, claro, ele vai ser proporcional àquele período de tempo. Tranquilo até aqui? E agora eu quero falar um pouco sobre um fator muito importante envolvendo a criação de uma segunda fonte de renda. Depois de muito refletir sobre essa questão de quanto tempo demora para construir uma segunda fonte de renda, eu pude perceber que o que te faz ver um volume maior de dinheiro entrando na sua conta é a necessidade e a importância. Sim, a necessidade e a importância. Quanto maior for a sua necessidade, mais rápido você tende a ter um dinheiro entrando na sua conta. Quanto maior for a importância de uma segunda fonte de renda na sua vida, mais rápido você vai construir ela. E do outro lado da equação, quando você estiver confortável com a sua primeira fonte de renda, quanto mais acomodado você estiver com a renda do seu trabalho, mais demorado vai ser a criação da sua segunda fonte de renda. Mesmo que você ganhe muito dinheiro, mesmo que você seja bem-sucedido no seu trabalho, quando você não sentir a necessidade, quando você não der a devida importância, você vai tender a demorar mais para criar uma nova fonte de renda que coloca dinheiro no seu bolso, independente do seu trabalho. Você se lembra do que aconteceu alguns anos atrás, quando nós tivemos 2 anos de isolamento social? Pois é,
milhares de pessoas perderam seus trabalhos, milhares de empresas fecharam as portas, milhares de pessoas passaram até necessidade. Foi um período realmente muito triste. Mas apesar disso, esse isolamento social nos mostrou a importância e a necessidade de não dependermos unicamente de uma fonte de renda. Esse período nos mostrou a necessidade e a importância de uma segunda fonte de renda. E se você perceber, o processo de criação de uma segunda fonte de renda continua sendo o mesmo. O que muda é justamente a maneira pela qual as pessoas se comprometem com ela. Quanto menos comprometido, mais demorado tende a ser. Quanto mais comprometido você estiver, mais rápido você tende a construí-la. E como você já percebeu, as pessoas tendem a mais se escorar no fator tempo do que no fator necessidade e importância. Quando alguém se escora no fator tempo, essa pessoa tende a procrastinar a criação da segunda fonte de renda dela, justamente porque esse fator é muito mais cômodo. E por outro lado, ao se escorar no fator da necessidade e da importância, a pessoa tende a se comprometer com ela mesma, justamente porque esse fator é muito mais incômodo. Então, assim como aconteceu no período de isolamento social, onde surgiu a necessidade e as pessoas passaram a dar mais importância para a criação de uma segunda fonte de renda, você deve pegar esse mesmo tipo de raciocínio e aplicar na sua vida para construir a sua segunda fonte de renda. E sabe por que isso acontece? É porque o tempo é uma questão de prioridade. Todos os seres que habitam esse planeta possuem as mesmas 24 horas. E o que diferencia uns dos outros é a maneira pela qual nós utilizamos o nosso tempo. Pense em quantas vezes você já desperdiçou dinheiro comprando coisas inúteis que você nem mesmo se lembra que elas existem. Pense em quantas coisas você paga e simplesmente não usa. Quantas roupas, quantos aparelhos eletrônicos, quantas bugigangas você tem que simplesmente estão engavetadas. Pois é, tudo isso representa o seu tempo de vida. Você trabalhou, você trocou o seu tempo para ganhar dinheiro e você depois trocou esse mesmo dinheiro para comprar coisas inúteis. E isso representa uma falta de prioridade na sua vida. Sabe por quê? Porque esse dinheiro desperdiçado, ele deveria estar sendo utilizado na construção da sua segunda fonte de renda. E sim, você é livre para gastar o seu dinheiro da maneira como você quiser, mas você acaba sendo escravo das consequências. E dentre as várias consequências possíveis está justamente a dependência que você cria da sua única fonte de renda. Você se torna um escravo dela. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que quando você se compromete, quando você enxerga a importância e a necessidade de ver o dinheiro entrando na sua conta, sem que esse dinheiro seja decorrente do seu trabalho, você acelera todo esse processo. É justamente por isso que o tempo que leva para criar uma segunda fonte de renda varia de pessoa para pessoa. É por isso que algumas pessoas encurtam o período de tempo e conseguem ser mais rápidas. O método é exatamente o mesmo, a organização dos movimentos é exatamente a mesma, os três fatores são os mesmos. O que vai acelerar o processo é a importância e a necessidade que você der para ele. E o que eu te digo é que se você está realmente comprometido, é possível que você construa uma segunda fonte de renda em um período mínimo de 12 meses. Esse é um prazo razoável para quem realmente estiver dedicado. Isso ficou claro? E eu falei tudo isso por um motivo muito importante. Que motivo que é esse? É porque você precisa ajustar a sua expectativa. Felicidade nada mais é do que a realidade menos a expectativa. Se você está começando agora, você precisa ajustar a sua expectativa para evitar duas coisas. Você precisa evitar de desacelerar absurdamente o seu processo e você precisa evitar que você venha a desistir do processo. Na grande maioria das vezes, eu vejo que as pessoas até estão no caminho correto, mas elas desaceleram ou elas desistem. E isso acontece em razão de um desajuste de expectativa. As pessoas desaceleram ou elas desistem porque elas criam a expectativa de construir uma segunda fonte de renda em 1 ou 2 meses. Olha só que interessante. Eu já vi várias pessoas reclamando que, mesmo seguindo o método, elas receberam apenas R$100 no final do primeiro mês. Então, olha o tamanho desse absurdo. Olha só como
como que isso é um desajuste de expectativa. Nos meses anteriores, essas pessoas não recebiam nada de renda passiva na vida delas. Elas dependiam totalmente do trabalho delas e parecia que essa situação até estava confortável para elas. Mas quando essas pessoas aplicam um método e elas recebem R$100 nas contas delas, sem que elas tenham que trabalhar nada para receber esses R$100, elas ficam desanimadas e frustradas. Então, isso acaba sendo um verdadeiro absurdo. De fato, se você quer ter uma segunda fonte de renda de R$10.000 por mês, você nunca pode ter a expectativa de fazer isso em um único mês. De novo, felicidade é realidade menos expectativa. Se você entrar no jogo com expectativa lá em cima, você é um forte candidato a tomar antidepressivo. E como eu falei agora há pouco, o seu foco deve estar no método. Você precisa se comprometer a cumprir intensamente o método, porque a integridade da execução é extremamente importante e porque isso, claro, é o que vai estar no seu controle. E sabe o que é mais interessante nessa história? É que toda vez que você aprende o método, você tende a não desaprender. Uma vez que você começa a gerar os seus primeiros valores decorrentes da sua segunda fonte de renda, a tendência inevitável é que você venha a aumentar essa renda ao longo do tempo. Os juros compostos, eles sempre vão trabalhar a seu favor. Você se torna cada vez mais disciplinado, o seu patrimônio aumenta cada vez mais e a sua renda também aumenta. Então, ajuste a sua expectativa para quando você vier a receber os seus primeiros valores decorrentes da sua segunda fonte de renda, você não fique frustrado. Você tem que enxergar a sua situação anterior, na qual você não recebia absolutamente nada, como sendo uma segunda fonte de renda, e você tem que se sentir grato e você tem que se sentir motivado por estar recebendo a sua segunda fonte de renda, que é um dinheiro que não decorre do seu trabalho, que é um dinheiro que cai na sua conta independente do seu trabalho. Isso ficou claro? Dito tudo isso, essas são as minhas considerações sobre quanto tempo leva para criar uma segunda fonte de renda. A minha mensagem principal aqui foi a de que você precisa assumir um compromisso com você mesmo para que você implemente o método de maneira integral por, no mínimo, 12 meses. Mesmo que você já veja um dinheiro caindo na sua conta logo no primeiro mês, ainda assim você precisa se comprometer por 1 ano, no mínimo. E quando você organiza os movimentos que te fazem ganhar um dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso, a tendência é que a sua segunda fonte de renda fique cada vez maior. Isso ficou claro? Então essas são as minhas considerações. E se for assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!